Vamos lá para 174, Mônica, tá contigo. Agora a gente tem um paciente masculino, 25 anos, previamente ígido, foi submetido a um procedimento de remoção de unha encravada e o médico optou pela aplicação da anestesia local, com lidocaína sem vasoconstritor, com a técnica de bloqueio digital. Durante a administração do anestésico, o paciente teve uma sensação de ardência intensa, seguida de parestesia transitória da região anestesiada. Apesar do desconforto, o procedimento transcorreu sem intercorrência e não houve nenhum sinal de reação adversa. Então, mostra um paciente estável aqui, e diante disso, o médico deve compreender os mecanismos envolvidos e as características dos anestésicos locais, bem como as possíveis complicações e formas de preveni-los. Ele apresenta o tema que ele quer trabalhar com a gente. Aí ele pergunta, qual que é o mecanismo de ação dos anestésicos locais e como a sua farmacodinâmica pode justificar a sensação de ardência e parestesia relatado com o paciente? Aqui eu já começo puxando. Diferente do outro, ele pega o tema que ele apresentou e puxa ele para o caso. Então, dentro do que a gente tem desse caso, por que esse paciente teve aquele sintoma que foi relatado? Alguém já tem uma sacada aí para passar para a gente? Vou tentar ser bem breve nesse início aqui. Vamos voltar no caso, então. Quando fala que o paciente fez a remoção do procedimento, ele, na apresentação aqui, ó, o médico optou pela aplicação de anestesia local com lidocaína sem vasoconstritor, utilizando técnica de bloqueio digital. Então, tá. Então, se fala de bloqueio digital, o que eu quero é exatamente o que o paciente sentiu. Às vezes ele apresenta isso na prova como se tivesse acontecido um problema, né? Tipo, o paciente reclamou de ardência e de parestesia. Você já fica, poxa, deu algum problema. Mas a técnica optada foi um bloqueio digital. No bloqueio, a gente quer justamente fazer um bloqueio nervoso daquele segmento, né? A gente vai fazer isso para extremidades. Então, como que a farmacodinâmica do anestésico explica essa ação? Então, o que o paciente sentiu? Ardência e parestesia. Imagino que todos vocês já tenham feito algum procedimento com anestesia local. A lidocaína é, de longe, o anestésico que a gente mais vai usar. E ele realmente dá uma sensação de ardência muito grande. Ele realmente faz essa ardência. E um dos motivos é o que eu já comecei a ver que alguém colocou aqui no chat. Ele tem um mecanismo mais ácido, faz o ambiente ficar mais ácido e ele funciona como um bloqueador de canal de íons, justamente para bloquear, né, aquela transmissão nervosa do estímulo doloroso. Por isso que a gente bloqueia só dor a princípio, né, com o bloqueio anestésico. Então, isso dá essa sensação de ardência por mudar o pH, deixar esse pH mais ácido. Então, a ardência totalmente justificada pela própria infusão do anestésico e o efeito que ele faz quanto à mudança de pH nesse bloqueio dos canais ali para bloqueio da dor. E a parestesia? Se eu estou fazendo um bloqueio digital para fazer uma sutura em dedo, né, em uma extremidade, eu quero atingir algumas fibras nervosas para chegar a esse bloqueio. Então, além de fazer o anestésico local, como se fosse em partes moles, eu estou usando locais estratégicos, que é onde eu já sei que passam as terminações nervosas, para eu botar o anestésico ali também. Então, além de deixar aquela área dormente, né, no sentido de local, às vezes eu consigo bloquear o membro todo, causando essa parestesia. Então, é importante a gente frisar que é uma parestesia transitória, um efeito desejado do anestésico local, né? Então, eu justificaria dessa forma. Se você está puxando para esse caso e a técnica optada foi um bloqueio digital, a ardência vai ser por conta da ação do próprio anestésico, deixando o pH mais ácido para fazer o bloqueio dos canais de sódio, de canais iônicos, para fazer essa transmissão bloqueada, né, do estímulo doloroso, associado a uma infusão desse anestésico em algumas fibras nervosas, fazendo então a parestesia transitória. Deixa eu ver se a gente vê alguma coisa diferente. A ardência, porque geralmente são ácidos, a parestesia transitória, se ligam no canal de sódio, impedindo a despolarização celular neuronal. Aqui foi completíssima a resposta. Uma forma bem completa de explicar essa farmacodinâmica, tá? Valendo 4 pontos. Eu acho que a gente pode ir pro gabarito, Beth. Então, é isso aí. Em relação ao mecanismo, como que ele pergunta, né? Explique, então a gente já sabe que a gente vai ter que justificar o mecanismo de ação do anestésico e justificar a sensação de ardência e parestesia. Então,
Se o mecanismo de ação do anestésico é entrar naquele meio, fazer um ambiente mais ácido e fazer um bloqueio de canais de sódio, farmacodinâmica, ele vai causar ardência por conta dessa ação, e a parestesia vai ser justificada por essa ação nas extremidades nervosas, tá? Então, acho que é bem dentro do que eles esperavam aqui de resposta que a gente falou. E deixa eu ver se teve alguma coisa diferente aqui a mais. E aí, o sintoma relatado de ardência por conta disso. O bloqueio diferencial, ele até diferenciou as fibras nervosas aqui de uma maneira bem explicada. Não sei quanto que considerariam se você não fizesse esse detalhamento das fibras, porque, a princípio, se você está falando do bloqueio nervoso ali, você não está nem separando essas fibras, tá? Eu a princípio, descreveria mais como bloqueio diferencial de fibras nervosas como um todo, assim, e associando isso com o caso mesmo, tá? O que ele descreveu, das pequenas mielinizadas, que vai fazer só da de dor e temperatura, e do outro que vai fazer também o bloqueio posterior da parte de parestesia, que são as somatosensitivas. Todas transitórias. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Assim acontece, quando se faz uma anestesia por procedimento dentário, a boca fica torta sem movimento. Exatamente, porque você perde, você faz esse bloqueio tanto sensitivo e acaba tendo uma repercussão motora porque você não tem ação sobre aquele segmento. Então tá, na segunda, ele quer saber quais fatores clínicos e farmacológicos devem ser levados em consideração na escolha do anestésico local para este procedimento e relacione com segurança e eficácia. E aí, ele puxou de novo para esse caso aqui. O que a gente tem que considerar quando vai escolher um anestésico? Igual eu comentei, a lidocaína é o mais disponível, é o que geralmente a gente mais vai fazer uso, tá? Então, quando a gente está falando de fatores clínicos e farmacológicos, é ver o paciente com que remédio que eu vou usar para ele. Então, que anestésico eu vou usar para cada situação? Quais são as características desses anestésicos locais? A gente tem basicamente dois tipos de anestésicos, os tópicos e os venosos, e a gente tem características em relação à duração de ação desses medicamentos. Então, eu vou usar o tipo de anestésico associado ao tipo de procedimento que eu vou fazer, né? Então, e também se eu tenho indicação de fazer isso com vasoconstrição ou não. Então, quanto a tipo de anestésico, eu falei, tem de curta e longa duração. O lidocaíno mais disponível, ele costuma ter uma duração mais curta, mas esse curta permite que a gente faça a grande maioria dos procedimentos ambulatoriais, porque é uma curta de mais ou menos 30, 60, a gente vê relato até de 120 minutos de duração da lidocaína. E se eu for fazer alguma coisa com um período maior, pensando até nos bloqueios, que às vezes tem até procedimento ortopédico que é feito com bloqueio de nervo periférico, aí eles vão usar um anestésico de mais longa duração, por exemplo, uma ropivacaína. A ropivacaína já pode ter uma ação de 4 a 6 horas, né? Então, depende. É um procedimento rápido? Tenho lidocaína disponível? Vou usar a lidocaína. Vou usar sempre a lidocaína com vasoconstritor? Não. O vasoconstritor, alguém responder junto comigo. O vasoconstritor não é indicado usar em locais que já tem uma circulação reduzida. Então, em áreas periféricas, em genitália. Então, o dedo a gente não vai usar o vasoconstritor. Em pacientes em que clinicamente, aí entra o que a pergunta está falando, já tem características prévias ao procedimento que mostram que ele tem uma circulação ruim, a gente também não vai usar vasoconstritor, por exemplo, o paciente é diabético, o paciente tem uma doença venosa periférica, eu vou fazer algum procedimento que vai evitar usar o vasoconstritor. O objetivo do vasoconstritor é justamente fazer uma vasoconstrição que diminua a parte de sangramento associada ao procedimento, mas também ele tem uma ação de prorrogar o tempo anestésico, justamente porque se ele vasoconstringe, ele faz com que a circulação daquele anestésico seja um pouco mais demorada. Mas a gente não pode usar para todo mundo. Então é basicamente isso, gente. Procedimento curto, lidocaína. Procedimento longo, ropivacaína.
E aí a gente vai usar vasoconstritor quando a gente não estiver falando de extremidades ou de pacientes que tenham contraindicação em relação a isso. E os tópicos vão ser muito pouco usados para procedimento, sabe? É muito mais raro a gente usar. Lembrando que os tópicos têm uma chance maior de reação alérgica também, então sempre pensar nisso em relação à clínica do paciente, né? O Neilton botou aqui negócio de segurança e toxicidade. A gente vai falar isso na questão seguinte. Nessa que eu não fiz igual na anterior, né? Que eu já dei uma passada nas 3 questões, mas a gente vai falar de toxicidade. É uma coisa que a gente tem que estar atento, sim. A gente vai falar disso em seguida, tá, Neilton? Então é isso. O que eu vou anestesiar, qual que é o tamanho do procedimento e quem que é o meu paciente. Tipo, em quanto tempo que eu tenho para fazer isso. Nesse caso, retirada de unha, pequenos procedimentos, pequenas suturas, vai ser a lidocaína mesmo, tá? Deixa eu ver como é que tá no gabarito. Pode botar aí pra gente. Então tá. Então os fatores são os critérios clínicos para escolha, vai ser a duração do efeito desejado, a lidocaína vai ser de 60 minutos, igual eu falei, às vezes a gente vê descrito até como 120, e a bupivacaína que vai ser de 4 a 6 horas. Então, procedimento rápido, lidocaína, procedimento mais longo, a ropivacaína. Bupivacaína, ropivacaína, tá? Vasoconstritor vai ser necessário, dependendo da situação, para áreas bem vascularizadas, o vasoconstritor está lindamente indicado, tá? E evitar ele em lugares pouco vascularizados. E aí, segurança do paciente, em relação, igual eu falei, eu citei o diabético, e aqui ele colocou em relação à comorbidade cardiovascular. Por exemplo, altas doses em pacientes que possam ser cardiopatas, mas a gente vai falar em seguida que essas doses, assim, para ROP, para BUP, são muito altas para serem tóxicas. Então, a princípio, dificilmente a gente vai alcançar essas doses, mas a gente tem que pensar sempre em segurança. E isso de perguntar sobre histórico de alergia, tá? Porque os tetracaína, os que são usados na parte tópica, costumam se associar um pouquinho mais a isso. Mas acho que a gente tinha já abordado aqui. Acho que a gente pode ir para a terceira questão desse casinho. E aí eu vou fazer um gancho até com o que o colega já tinha botado, que é, olha lá, cite 2 complicações potenciais do uso do anestésico local, explicando o porquê, né, o mecanismo envolvido e as estratégias para prevenção. Então, todo mundo consegue perceber que tem 3 itens nessa questão. Citar 2 complicações, explicar como que acontecem essas complicações e fazer a prevenção delas, tá? Então, uma delas, já que o Neilton até tinha botado aqui em relação à segurança e uso da toxicidade, eu entraria já começando a falar dela. O que seria a toxicidade? É a gente justamente dar mais anestésico do que aquele paciente pode tolerar, ou, que é uma coisa que para mim está junto, porque acontece no mesmo momento, você infundir aquele anestésico no lugar indevido. Se o anestésico é local, não é para ele estar sistêmico. Então, é aquele cuidado que a gente sempre fala quando está ensinando, assim, o pessoal no início da faculdade de medicina a fazer algum procedimento com local. Sempre que você colocar aquela agulha, você vai primeiro aspirar a agulha para ver se não está em vaso. Então, o que seria uma das complicações? Uma toxicidade associada a uma entrega grande ou realmente a um cálculo errado de dose daquele anestésico local, né? E aí, como que eu previno isso? Tentando realmente aspirar com a agulha antes de ofertar o anestésico naquele local e observando para as quantidades indicadas para cada paciente, que daí, no caso da lidocaína, é em relação ao peso mesmo. As doses são muito permissivas. Isso é uma dica até prática que eu dou para vocês. Na prática, eu falo bastante disso no curso prático, que a dose deixa a gente fazer muita coisa, sabe? Com lidocaína, por exemplo. A dose é de 4,4 miligramas, vou até confirmar se estou falando de miligramas ou de gramas, por quilo de peso. Lembrando que uma ampola daquela, que geralmente vem com 5 ml, a gente consegue usar aquilo da lidocaína 2%, por exemplo, você pode diluir ela o dobro de solução, então você vai ter um volume dobrado daquela lidocaína, com o mesmo potencial de anestesia, né? Você vai transformar aquela solução numa lidocaína 1%. Então, não é uma coisa que a gente tem que se preocupar, geralmente, em relação ao volume da lidocaína.
Porque tá todo mundo numa janela de peso tão grande em relação ao volume de droga, que para os procedimentos ambulatoriais, que são os que vocês vão se expor, e como é o caso aqui da questão, você vai resolver tudo com 2, 3 ampolas de lidocaína. Isso vale para um paciente de 20 quilos e para um paciente de 70 quilos, tá? E a ropivacaína, a mesma coisa. A dose da ropivacaína, da BUP, ela é tão maior que ela, assim, ela vem descrita em bula assim, de 5 a 30 ml para anestesia local. Então, poxa, 30 ml um anestésico puro, sem estar diluído, é um galão de anestésico. Então, geralmente, a gente resolve tudo isso. Então, o nosso cuidado na prática tem que ser muito maior em não jogar isso dentro de vaso, tá? Do vaso, né? Então, sempre aspirar ali na agulha. Então, colocaria essa como uma complicação potencial. O porquê que ela seria uma complicação seria você ter repercussões sistêmicas da administração daquilo, né? Então, se essa lidocaína vai para a corrente sanguínea, o que ela pode causar? Esse paciente pode ter complicações importantes do ponto de vista neurológico, pode ter convulsão, pode ter alteração de sensório, e os mais graves geralmente são os cardiovasculares, podendo fazer hipotensão, choque e até parada cardiorrespiratória. E uma outra complicação potencial. Alguém saberia me dizer? Eu até citei ela aqui já, quando eu falei dos tópicos. Os anestésicos tópicos, eles estão um pouco mais associados a reações... deixa eu ver se alguém respondeu. Reação de hipersensibilidade, perfeito. A reações alérgicas. Então, se eu tenho relação alérgica, eu vou ter um paciente que pode ter broncoespasmo, dependendo do grau de alergia, pode ter realmente uma situação mais associada a sintomas respiratórios. Então, em relação ainda à segurança do paciente, é sempre a gente perguntar se tem algum histórico de alergia e se já fez uso de alguma dessas medicações. Na prática, a gente usa bem pouco. Lembrar que, às vezes, exame ginecológico, exame proctológico, a gente faz com anestésico tópico. Então, não é porque é muito comum a gente usar que no meio do bolo ali dos pacientes não possa ter um alérgico, né? Então, isso faz parte realmente da conduta. Então, eu consideraria essas duas situações. Deixa eu ver o que entrou aqui. Alergia, perfeito. Acho que pode botar no gabarito, Beth. Então, o que seriam essas complicações? Toxicidade sistêmica, com anestésico local, por administração inadvertida ou doses excessivas, né? Aí você vai ter sintomas que podem ser neurológicos, os cardiovasculares, que eu citei, arritmia, parada cardíaca, choque. Então, sempre aspirar antes de colocar e usar a dose recomendada, baseado no peso do paciente. Eu vou mandar aqui para vocês em seguida isso da lidocaína. É 4,4, acho que são 4,4 gramas por quilo de peso, tipo, miligramas por quilo de peso, é coisa para dedéu, tá? E reação alérgica e de hipersensibilidade para os anestésicos tópicos, que vai ser a procaína, bezocaína, que aí vão ser sintomas de dermatite atópica, como se fosse uma urticária, né, bem sutil, ou mais graves, broncoespasmo, choque anafilático, que graças a Deus são raros. E aí você previne isso com um histórico detalhado e optar por outros tipos de opções de anestésicas quando você tem isso disponível, tá? Eu achei bem redondinho esse casinho também. São de coisas básicas, mas mega importante. 4,4 miligramas por quilo. Obrigada, Laís. Conseguiu ver aí antes de mim. Então, isso é coisa para dedéu. Dá, igual eu falei, 2, 3 ampolas de lidocaína, com você fazendo ela diluída para a mesma quantidade de soro de água destilada, você vai ter uma solução anestésica que resolve provavelmente todos os problemas que vocês precisam resolver com anestesia local. E isso de diluir é bastante importante, gente, porque você diminui essa ardência, porque a sensação de entrada da medicação é bem mais sutil e isso aumenta a sua solução anestésica sem perder potencial anestésico. Você vai pegar uma lidocaína de 2, diluir, ela vai virar uma de 1%, que vai bloquear todos esses canais também de sódio da mesma forma, tá? Então, fica aí uma dica junto para vocês já seguirem. É isso? Alguém tem alguma dúvida? Tá, deixa eu trocar aqui, então.